A vida dos dizimistas e dos ofertantes. Outra coisa que os irmãos precisam aprender, deixa eu ensinar os irmãos aqui. Nós não oramos pela oferta, irmãos. Nós não oramos pela oferta e nem pelo dízimo. Nós oramos pela vida dos dizimistas e dos ofertantes. Para que Deus os abençoe, conserve a saúde e continue abrindo portas. Para que eles possam ali serem dignos do seu salário e poder também ajudar os necessitados e a igreja. Então, vamos agradecer a Deus pela vida dos dizimistas, dos ofertantes, pedir que Ele abra portas àqueles que estão desempregados e também pela vida da irmã Dilza Mara, que será canal de bênção para a nossa vida. Amém? Querido Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos a Ti graça, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem dado nessa noite, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem dizimado, que tem ofertado, para o bom andamento da Tua obra, que são mantenedores, ó Papai querido, da Tua obra. Senhor, continua dando graça, abençoando a cada um deles, Senhor, abre as portas para aqueles que necessitam, Senhor, para que também possam, Senhor, ganhar o seu dinheirinho, o seu ganha-pão, que possam também contribuir e ajudar aqueles que precisam. Pai, agora também, toma nas Tuas mãos a Tua serva, Pai, e usa ela, Senhor, com poder, com autoridade, sabedoria do Teu Espírito Santo, na ministração da Tua palavra, e fala com a Tua igreja, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai Senhor, igreja. Amém. Podemos assentar. Estamos com o Senhor nesta noite, pelas bênçãos que nos concede e a oportunidade que sempre nos dá de agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem feito para nós. Amém. Os irmãos abram. Eu vou descobrir. No Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, acho tão bonito falar assim, capítulo 10. Nosso irmão João. Não veio hoje? Mateus, Marcos, Lucas e João. 10, o verso 11. Amém? João 10, 11 e depois o 27. Diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Amém? Amém. Eu gosto muito dessa passagem sobre o bom pastor, Ele fala sobre as ovelhas. Nós sabemos que Jesus, Ele é o nosso bom pastor, E nós somos ovelhas do seu pasto, Fazemos parte O pastor sempre fala aqui sobre família, sobre tudo. Ele também fala sobre pastoreio, sobre ovelha, que o pastor tem cheiro de ovelha, a ovelha tem cheiro do pastor, essas coisas todas. E eu acho muito interessante que às vezes a gente começa a meditar na palavra sobre o pastor e sobre a ovelha, e nós vemos o quão importante é esse relacionamento e por que Jesus muitas das vezes usa esse termo dele ser o bom pastor e de nós sermos as suas ovelhas. Porque nós sabemos que aqui já fala que o bom pastor tem o mau pastor também, Então Então, mas nós vamos nos apegar hoje só ao bom pastor, Vamos deixar o mal de lado. E se ele fala isso é porque o bom pastor aqui já começa dando a sua vida pelas ovelhas. E o que Jesus já fez por nós? Ele já deu a vida dele ao nosso favor, porque nós não somos merecedores de nada, até porque, mesmo se a gente quisesse, mesmo que a gente pudesse, talvez, não seria válido o nosso próprio sacrifício para a nossa salvação. Então, Deus do céu já enviou Jesus como nosso bom pastor. E nós vemos aqui alguns elementos que nos fazem ser ovelha desse pastor, porque ele vai falar assim, elas ouvem a minha voz
e eu as conheço e elas me seguem. Né? Então, ó, veja bem, pra gente, ele ouve, né? Jesus fala, nós ouvimos a voz dele, mas por que nós ouvimos a voz dele? O que é importante, né? O que acontece de importante para que nós pudéssemos ouvir, né? Possamos ouvir a voz? É o nosso relacionamento com ele, porque a gente tem que conhecer, porque não adianta você ter um bom pastor, você ser bem tratado pelo seu pastor, o pastor cuidar de você todo o tempo, dar a vida, te dar o alimento, te proteger, colocar no lugar correto, né, cuidar de você no lugar, mas você não tem ouvidos para ouvir, você não tem essa sensibilidade. E o que a gente precisa para isso? Um relacionamento. Então, antes de tudo, Deus tem conosco um relacionamento. Ele quer conosco um relacionamento. Nós ouvimos aqui no domingo o presbítero Robson dizer sobre isso, sobre como temos um relacionamento. O pastor diz sempre que nós devemos ter um bom relacionamento com Cristo. E nós fazemos isso através da oração, através da nossa obediência, né? Através da nossa intimidade. Até porque se você não tem intimidade, se você não consegue se aproximar, você não tem, né, essa afinidade com o seu bom pastor, como que você vai ter um bom relacionamento com Deus? Como que nós vamos adquirir um bom relacionamento se nós temos afinidade? Às vezes a gente conhece a pessoa, nós sabemos quem ela é, a gente sabe as coisas que ele faz, mas a gente não tem um relacionamento com ele. A gente não tem afinidade com Deus. E nós só temos isso através da oração. Aleluia. A oração é o nosso principal meio de comunicação para com Deus. Se nós não estivermos na oração, se você não orar, se você não conversar com o Senhor, se você não expor para Ele o que você precisa, se você não se aproximar de Deus através da oração, você não vai ter este bom relacionamento com Deus. Porque como que você vai conhecer a vontade dEle? Como que você vai saber? Quando a gente é criança, um exemplo prático, você e a irmã Maria falando aqui das crianças, né? E o pastor, né, a gente, né, mais ou menos dessa época aí, alguns irmãos que, às vezes, os nossos pais não precisavam falar nada. Eles só olhavam para nós e a gente já sabia, não era? Vamos, até hoje é assim lá na casa da minha mãe. Ela, às vezes, não precisa falar nada. Do jeito que ela me olha, eu já sei o que é que está acontecendo. Por quê? Por causa do relacionamento. É algo diário, é algo constante. Não é eu tenho hoje e amanhã eu não tenho mais. Não é eu vou ter talvez a semana que vem, vou pensar num dia próprio para ter, não. É um relacionamento constante. É algo que não tem que ser pausado, irmãos. É algo que tem que ser sempre. O nosso relacionamento com Cristo tem que ser o tempo todo. O nosso pensamento tem que ser voltado para o Senhor. Aquilo que nós fazemos tem que ser voltado para Deus. É lógico que nós temos nossos afazeres. Nós temos a nossa família, nós temos as correrias do dia a dia, nós temos algumas obrigações que nós devemos nos dedicar a elas, mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser cortado por causa disso. Pelo contrário, você pode usar esse relacionamento que você tem com Deus para que possa te ajudar nas suas obrigações diárias, para que você possa conseguir com mais facilidade e com mais inteligência fazer aquilo que você precisa. Porque Deus, Ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é completa. Tudo que a gente precisa está aqui. Tudo que você precisa aqui. Relacionamento no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, aonde você estiver. Na igreja, principalmente com os nossos irmãos, como nós aprendemos que a nossa família também, a nossa família espiritual é aqui. Então nós também aprendemos o relacionamento. E a oração é o meio importantíssimo e forte que temos para o nosso relacionamento com Deus. Sem a oração, porque como que nós vamos falar e expor para Deus tudo que nós precisamos ou que a gente quer em agradecimento, em gratidão, o que a gente precisa através de outra forma se não for a oração. A oração é o que nos aproxima do Senhor. Às vezes nós não precisamos falar palavras. O fato de às vezes você está com o coração angustiado, você está aflito, e a palavra de Deus fala que o coração quebrantado, o Senhor não despreza. Muitas vezes nós não conseguimos orar, nós só chegamos na nossa cama, colocamos nosso dinheiro no chão e as nossas lágrimas escorrem,
já é uma oração para Deus, porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe aquilo que você passa, o Senhor sabe daquilo que você precisa. E esse relacionamento é importante. Porque assim o pastor vai saber como cuidar de você. Ele vai saber do que você precisa. Porque o jeito que você chega ao seu pastor é o modo que ele vai cuidar de você. Se você está triste, ele vai saber. Se você está em agradecimento, ele vai saber. Se você precisa da solução de um problema, ele vai saber. Por quê? Porque você está expondo através da oração. O Senhor já nos conhece porque Ele nos formou. Ele sabe do que a gente precisa e muito mais do que isso é o que Ele nos dá. Aleluia. Mas nós não, nós precisamos dEle todo o tempo. Mas para isso eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso estar, porque como que eu vou me relacionar com o meu pastor se eu não estiver num relacionamento total, completo, em afinidade o tempo todo com o Senhor? É importante. É o nosso crescimento espiritual. Nós estamos aqui hoje, nós estamos de pé. Nós temos a vitória, porque é o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos completa. É o Senhor quem nos dá do teu Espírito Santo a tua graça. Porque não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Às vezes a gente acha, muitas pessoas acham ou pensam que alguma coisa é, mas não somos nada. Eu posso ter a melhor faculdade do mundo. Eu posso ter uma parede cheia de diploma. Mas se eu não tiver a graça de Cristo, para nada presta. Para nada, não vai resolver para nada. Porque é Deus quem nos dá a nossa força diária. É Ele quem nos coloca de pé todos os dias. Às vezes é difícil. Nós não queremos levantar. Nós não estamos cansados. Eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor que dizia assim, que às vezes a gente está tão assim, angustiado e tão aflito por causa que a batalha é grande, é intensa. O mundo espiritual, ele peleja diariamente, o tempo todo. E às vezes a gente toda hora tem que estar levantando a nossa espada, toda hora nós temos que estar levantando a nossa espada. Meu irmão, a gente tem que levantar a espada no momento certo. Às vezes não é hora de você levantar a espada, às vezes é hora de você colocar o joelho no chão. Às vezes é hora de você ajudar o seu irmão. E às vezes a gente está só levantando a espada, porque a gente só está lutando, e às vezes não é a luta nossa diária, não é só levantar a espada. Às vezes a sua luta diária é colocar o joelho no chão e pedir. Às vezes a sua luta diária é ajudar o teu irmão. Às vezes o teu irmão precisa de você. Então a gente tem que estar na batalha, tem. Mas nós temos que estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Mas Deus, Ele está conosco o tempo todo através do seu Espírito Santo para nos ajudar. Por quê? Porque Ele é o nosso bom pastor. Porque é Ele quem nos ajuda. Porque na hora que nós estamos machucados, que nós estamos com as nossas feridas e com as nossas chagas abertas, é Ele quem desce com o bálsamo sobre as nossas vidas para nos ajudar. É Ele quem coloca as tuas mãos e nos ajuda e nos dá força para que nós possamos continuar. É Ele quem está ao nosso lado o tempo todo, Ele não nos abandona. E se a carga está pesada, o que Ele faz? Ele pega a maquininha e tosa um pouco da nossa lã, né? Dá um banho de nós, limpa, nos alimenta, cuida de nós e nos prepara para uma nova batalha. Porque às vezes a gente fala, hoje eu estou sossegado, estou tranquilo. Não, hoje nós estamos nos braços de Cristo. Nós estamos sendo cuidados por Ele, porque nós sabemos que a nossa luta é diária. Nós sabemos que a nossa guerra não vai terminar agora. Nós ainda temos muito para pelejar. Mas um dia ela vai terminar. Mas a vitória é certa, porque Cristo está conosco. O Espírito Santo de Deus está nos ajudando. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Porque quando você se aproxima da pessoa, você sabe as coisas que Ele quer para a sua vida. Quando a vontade dEle e a sua vontade, ela se torna uma só. A nossa vontade de servir ao Senhor, a nossa vontade que Ele tem de nos abençoar, ela se torna uma só. É Deus quem nos dá a direção das coisas. Então a gente não vai fazer as coisas por nós mesmos, nós faremos na direção de Deus. É Deus quem nos ajuda na caminhada. É Deus quem nos fortalece diariamente. A vontade dEle é maior sobre as nossas vidas. E para isso nós precisamos nos aproximar. A aproximação do Senhor. Não podemos deixar. Às vezes a gente acha que porque nós estamos firmes hoje, aí hoje a gente pode caminhar sozinho. Nós não podemos. Nós não podemos em um momento sequer
caminharmos sozinhos. Nós precisamos de Cristo, Aleluia. da graça de Cristo sobre nós. Ai, que pobre é aquele que pensa que pode fazer as coisas por si só. Né? O homem, ele frustra os seus planos, ele frustra a sua vida, tem uma vida miserável, porque ele acha que ele pode alguma coisa, que ele tem como fazer alguma coisa. E ele não tem. Sem a graça de Cristo não tem. Nós só vamos crescer na graça do Senhor, no relacionamento com Cristo diário, quando Cristo nos ajuda, quando Cristo nos abençoa e nos guarda. É isso que nós precisamos, de confiarmos mais em Deus, de colocarmos a nossa, tudo que nós temos, irmão, nossa família, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, né, as nossas funções, tudo que nós temos que fazer é colocarmos nas mãos de Deus e buscarmos nele a direção certa para que nós possamos caminhar. Porque aqui fala que ele não ouve e elas me seguem. Então nós seguimos a ele. Fala de renúncia também. Nós temos que renunciar o nosso eu. Nós temos que renunciar o nosso ego. A palavra de Deus fala que aquele que quiser, né, para seguir a mim, toma a sua cruz, né, negue-se a si mesmo e siga-me. É negar tudo aquilo que você tem vontade, seus desejos. Aquilo que você quer para você não existe mais. Não que você não possa fazer algo, você pode, debaixo da graça do Senhor. Mas as suas vontades não são mais suas. Elas pertencem ao Senhor. A sua vida, a sua direção, aquilo que você vai fazer, ela pertence a Cristo. A palavra de Deus fala, nós faremos hoje se assim Deus quiser. Nós faremos se Deus assim quiser. Então é o querer de Cristo sobre nós. É a vontade dele sobre nós. E nós, como ovelhas, temos que ser obedientes ao nosso pastor. Se ele falar para nós fazer, nós temos que fazer. Nós temos que obedecer. Por quê? Porque nós obedecendo a voz dele, nós faremos o que é certo e nós teremos êxito naquilo que vamos fazer. Agora, se o pastor falar para você, tem que fazer desse jeito, meu ovelha, eu vou cuidar de você agora, mas você não vai por aquele caminho mais. Você não vai ali, porque ali tem um buraco, ali tem uma lama, eu já te dei banho, você está limpinho, né? Você está bem cuidado, então agora você fica aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai lá, você vai pular na lama. Aí se o pastor ficar bravo com você, você não vai poder achar ruim. Porque ele falou para você que não podia ir lá pular na lama. É assim que nós devemos fazer. Se o Senhor nos fala que é uma direção a tomar e você tomou, tem consequência aquilo. Nós depois temos que pagar pelos nossos próprios erros. E não é porque Jesus não deixou, não. Foi porque você assim eu quis e tudo tem consequência do que faz. É por isso o relacionamento. Porque daí você não vai ter como desobedecer. Você não precisará desobedecê-lo. Você pode servir ao Senhor em obediência. Nós devemos servir ao Senhor em obediência. Nós devemos ser obedientes. Não podemos de momento algum desobedecer ao Senhor. Nós temos que servir a Cristo com alegria, com sabedoria, com graça. Nós temos que colocar nossas vidas na mão do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que o desejo do meu coração é a minha vontade e aquilo que eu queira, talvez aquilo que vai me satisfazer, mas nós temos que colocar tudo na mão do Senhor. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. O Senhor fala isso. Que a nossa ansiedade, aquilo que deixa a gente angustiado, nós temos que depositar nos pés do Senhor. O desejo do meu coração, e às vezes o meu coração é enganoso, o coração do homem que nos engana. A irmã Lília falou aqui, o homem projeta caminho, mas no fim pode ser morte. É caminho de morte. Nós temos que seguir os passos de Cristo. Nós temos que seguir ao Senhor. Nós temos que seguir o nosso bom pastor. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele deu a vida dele para nos salvar. Aleluia. Ele colocou em nosso lugar, no lugar de desonra, no lugar que naquele tempo todos que iam para a cruz, eles eram desonrados, não eram homens de honra. Ele sofreu todas as dores, todas as angústias. E o pastor falou aqui que era necessário ele passar por isso. Para a nossa salvação. Aleluia. Para abençoar as nossas vidas. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui gratos e crendo na promessa de Cristo. Crendo nele, sabendo que as coisas que ele faz por nós é a melhor. Todas as coisas que o Senhor faz para nós é o melhor.
Nós temos a nossa confiança depositada no Senhor, para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos estar debaixo da sua proteção. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer ter uma vida abençoada, você tem que seguir o seu bom pastor. Aleluia. Se você quer que os seus planos não se frustrem e que lá na frente a vitória seja certa, você tem que seguir o seu bom pastor. Tem que ouvir. Ele vai falar e você vai saber. Porque nós reconhecemos a voz dele. Porque se nós estamos com comunhão com Cristo e sabemos que Ele é o que cuida de nós, é Ele quem nos protege o tempo todo e que a nossa vida está guardada debaixo das suas mãos, então nós só temos que agradecer a Ele todos os dias. Nós só temos que ser gratos, irmão, porque por mais que nós quiséssemos, nós não poderíamos por nós mesmos fazer algo para nós próprios, né? Somente o Senhor e a graça dele é o que nos protege, que nós possamos todos os dias, em todo o tempo, confiarmos a nossa vida ao nosso bom pastor, que é o Senhor Jesus, que é aquele que cuida de nós todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu já agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Deus continue abençoando a nossa irmã Dilza Mara. Estou muito feliz na sua mensagem. Aquilo que Deus colocou no seu coração. E é uma verdade, irmãos. O pastor é o guia espiritual direcionado por Deus aqui na terra. Então o pastor está sempre instruindo. Irmão, não vai por esse caminho, vai por esse aqui, vai por aquele ali. Aí se o irmão desobedece, vai por outro caminho, depois não pode cobrar o pastor. Aí acontece alguma coisa lá, o irmão tropeça lá, machuca, aí vem o pastor, o senhor ora por mim, pastor. O pastor vai orar, é claro, né? Mas vai puxar a orelha, né? Vai falar, não te avisei, irmão. Foi falado, não foi avisado. Às vezes o pastor, o nosso bom pastor, irmão, muitas vezes ele permite, às vezes a ovelha sair um pouquinho assim do aprisco para ela ver que aquilo que o pastor está falando é o melhor para ela. Aí, muitas vezes a pessoa insiste que o pastor permite, deixa ela perambular um pouquinho ali. Aí daqui a pouco volta, cheia de carrapicho, toda machucada. Aí o pastor vai lá e cura as feridas, trata as feridas, tira os carrapichos, tosquia a lã, deixa tudo bonitinho de novo, né? Essa é a função do pastor, né, irmãos? Essa é a função do pastor. O pastor guia as ovelhas, ajuda, orienta, mas nem todas obedecem, né? O próprio profeta Isaías, quando ele fala do Messias, ele diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quer dizer que nem todos que ouviram deu crédito, nem todos que ouviram obedeceram. Não é verdade? Mas fique com essa palavra no seu coração, porque o nosso bom pastor, ele tem nos guiado. E você que nos acompanha pelas redes sociais, não sei da nossa denominação ou de qualquer denominação que seja, onde você congregue, seja obediente ao seu pastor, ouça a voz do seu pastor, porque o seu pastor é o seu guia espiritual aqui na terra. E se ele te guiar por caminhos errados, Deus é quem vai cobrar dele, ele vai ter que se entender com Deus depois. Mas se ele está debaixo da direção de Deus, então ouça a voz do pastor, porque o pastor quer o melhor para as ovelhas. Amém, meus irmãos? Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus nos guarde, nos abençoe. Nosso pastor Luan Rodrigo, que está nos acompanhando aí, ele tem aí o nosso canal aí lá no YouTube. Depois eu vou pedir para o pastor Luan colocar aí na descrição do vídeo. Também tem a Rádio Promessa de Fé. Você entra lá, a Rádio Web, você ouve ali os hinos, você pede o seu louvor, você pede ali, faz o seu pedido de oração, e o pastor Luan vai estar postando ali, vai estar falando ali, e vai estar orando. Nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. No próximo culto, se Deus assim não vier buscar a igreja, estaremos aqui novamente adorando a Deus, e você é nosso convidado especial para estar conosco presencialmente na nossa congregação, louvando e agradecendo o nome do Senhor juntamente conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Nossos trabalhos prosseguem normalmente.